O Raimundo estava parado na calçada de fora com o carro ainda ligado, e isso já era estranho. Eu desci do táxi do aeroporto às 11h40 de uma terça-feira de abril de 2023. Depois de 6 dias em São Paulo, numa rodada de reuniões que me deixou com os ombros pesados e os joelhos doendo daquele jeito ruim que a gente de 67 anos conhece bem, tudo que eu queria era entrar em casa, tomar um banho quente e descansar na poltrona marrom que fica ao lado da janela da sala. A minha poltrona. A que Célia sempre reclamava que era feia, mas nunca jogou fora porque sabia que eu amava aquela coisa velha. Mas o Raimundo estava ali na calçada, do lado de fora do portão, olhando para mim com uma cara que eu nunca tinha visto no rosto dele em 18 anos de trabalho juntos. Ele veio andando na minha direção antes mesmo de eu terminar de pagar o taxista. Parou a menos de meio metro do meu rosto. Abaixou a voz tanto que eu precisei me inclinar para ouvir. Patrão, não sobe ainda. Precisa ver uma coisa primeiro. Eu olhei para ele e fui ler o rosto como a gente aprende a fazer com o tempo. O Raimundo não era homem de drama. Em 18 anos nunca vi ele se agitar à toa. Era o tipo de sujeito que podia furar o pneu na estrada às 3 da manhã numa chuva grossa e continuava calmo, metódico, trocando o step sem reclamar, sem se apressar, sem se perder. Uma vez em 2017, um cliente furioso atravessou o pátio da empresa berrando, e o Raimundo ficou de pé com os braços cruzados, esperando o homem se cansar, como quem espera a chuva passar. O rosto dele naquele momento não estava calmo. Havia ali algo que eu só consigo descrever como sofrimento contido. A expressão de quem carrega uma pedra há muito tempo, e finalmente chegou a hora de pousar. Ele tirou o celular do bolso da calça com uma mão que tremia levemente e me estendeu a tela. Eu olhei. E 32 anos de casamento desabaram em menos de 30 segundos. Não vou descrever ainda o que estava naquela tela. Você vai entender quando eu chegar lá. Preciso que você conheça primeiro a vida que eu tinha, o homem que eu era, o que custou cada tijolo daquilo que acreditei ter construído com tanto cuidado ao longo de décadas. Porque a dor de uma traição tem o tamanho exato daquilo que você amava, e eu amava muito. Meu nome é Osvaldo Ferreira, tenho 67 anos. E essa é a história mais difícil que eu já contei. Antes de continuar, preciso te agradecer por estar aqui. Você poderia estar em qualquer lugar agora. Podia ter passado por esse vídeo sem parar. Escolheu ficar. Isso significa algo para mim de verdade. Me conta uma coisa nos comentários. De onde você está ouvindo isso agora? Cidade, estado, país? Pode ser simples, pode ser só o nome do lugar. Eu leio todos. É a forma que tenho de saber que essas histórias estão chegando onde precisam chegar, que não estou falando para o vazio. E antes de continuar, uma coisa importante. Essa narrativa foi construída com elementos reconstruídos e adaptados para fins narrativos. Nomes e alguns detalhes foram modificados para proteger as pessoas envolvidas. Mas o que você vai sentir ouvindo isso? A traição, a dor, a escolha de não se deixar destruir. Isso é completamente real. Essa lição nenhuma ficção consegue inventar. Agora volta comigo. Porque a história precisa ser contada desde o começo. Eu nasci em Franca, no interior de São Paulo, filho de sapateiro. Meu pai, Valdomiro Ferreira, trabalhava com couro desde os 15 anos. Chegava na oficina antes de o sol nascer e saía depois de anoitecer. Não era um homem de muitas palavras, o meu pai. Quieto, metódico, rigoroso consigo mesmo de um jeito que nunca foi rigidez com os outros. Mas tinha uma coisa que ele dizia às vezes, quando eu ficava reclamando de algo difícil. Osvaldo, madeira boa não racha fácil. Precisa de pressão para mostrar o que tem dentro. Eu cresci ouvindo isso. E cresci tentando ser essa madeira. Com 22 anos, me mudei para Ribeirão Preto com uma mala pequena, R$ 170 no bolso e um emprego de auxiliar de depósito numa distribuidora de alimentos da Avenida Vladimir Meireles. Aprendi tudo o que pude. De baixo para cima, como conferir nota fiscal, como organizar câmara fria, como negociar prazo com fornecedor sem perder o fio da própria dignidade. Guardei o que dava. Em 1994, com 38 anos, abri minha própria distribuidora, a Ferreira em Associados, especializada em laticínios e frios para o mercado regional. Começamos com 2 funcionários, um caminhão alugado e um galpão no Distrito Industrial, que fedia a creosoto e tinha goteira no canto esquerdo do telhado. Em 2023, quando essa história aconteceu, a empresa tinha 46 funcionários,
frota própria de 12 veículos refrigerados e faturamento anual próximo de 8.300.000 reais. Não conto isso por vaidade. Conto porque você precisa entender o que estava em jogo. E o quanto eu trabalhei para construir o que tinha. Moro numa casa na Vila Seixas, bairro tranquilo no centro de Ribeirão Preto. Árvores grandes na calçada, vizinhos que se cumprimentam pelo nome. A casa tem 2 andares. Quarto do casal em cima, varanda dos fundos com cheiro de jasmim de outubro até março. O quintal é generoso para os padrões da cidade. Célia o havia transformado num jardim de vasos ao longo dos anos. Ela tinha a mão boa para a planta. Isso eu nunca neguei. Mesmo agora, quando meu pai veio nos visitar pela última vez, em julho de 2022, ficou meia hora sentado na varanda dos fundos olhando para o jardim sem dizer nada. O seu Valdomiro, que havia passado a vida numa oficina de couro de 15 metros quadrados, olhando para aquele jardim como quem olha para uma coisa que não esperava existir. Só no final ele falou, quase baixinho, "Você fez bonito, meu filho." Meu pai morreu em agosto de 2022. 81 anos. Coração. Ele deixou para mim um relógio de bolso de ouro. Não era caro. Não era de marca estrangeira. Era um relógio de fabricação nacional, comprado em 1971, numa relojoaria da Rua Halum, em Franca, com o dinheiro do primeiro par de sapatos que ele vendeu por conta própria, sem patrão, pela primeira vez na vida. A corrente estava gasta de tanto uso. O mostrador tinha uma rachadura fina no canto direito, desde uma queda que ele não lembrava quando havia sido, mas andava certinho. Nunca uma falha. Ele carregava aquele relógio no bolso da calça todos os dias da vida, da juventude até o fim. Quando o enterramos, coloquei o relógio no bolso do meu paletó e trouxe comigo para casa. Desde então, toda vez que viajava a trabalho, eu levava o relógio na bagagem de mão. Uma mania, eu sei. Um jeito de não viajar completamente sozinho. Como se parte do meu pai continuasse viajando comigo, observando as reuniões, acompanhando os apertos de mão, vendo o filho terminar o que começou décadas atrás naquele galpão com goteira. Naquele dia de abril de 2023, quando desci do táxi com a mala e o Raimundo me parou no portão, o relógio estava dentro da bolsa de mão. Como sempre, eu ainda não sabia que ia precisar muito dele naquele dia. O estado emocional em que eu vivia nesse período era o de um homem que havia perdido o pai há 8 meses e ainda estava aprendendo a carregar essa ausência. Acordava cedo, como sempre, 5:30, 6 da manhã, corpo que não sabe mais dormir até tarde. Ia à empresa 4 vezes por semana, embora já tivesse um gerente capaz, o Marcos Vinícius, que tocava as operações com competência sem precisar de mim todo dia. Voltava para casa às 6 da tarde. Jantava com Célia, assistíamos televisão, dormíamos. A rotina era confortável e um pouco vazia ao mesmo tempo. Aquela vacuidade tranquila de quem passou a vida inteira correndo, e só agora, chegando perto dos 70, começa a desacelerar, sem saber bem o que fazer com o silêncio que sobra. Célia preenchia esse silêncio à sua maneira. Ela era atenta, presente e organizada. Tinha 61 anos. Trabalhava meio período como administradora num consultório odontológico da Rua Álvares Cabral. Era assim havia 6 anos, desde que os filhos cresceram e saíram de casa. Cuidava da casa com um zelo que eu sempre admirei. A mesa sempre posta no horário certo. A roupa sempre dobrada da forma que eu gostava. As plantas do quintal regadas toda manhã antes de sair para o trabalho. 32 anos de casamento. 2 filhos criados. O Eduardo, 42 anos, gerente de logística em Campinas. Casado, 2 filhos. A Patrícia, 38 anos, fisioterapeuta em Florianópolis. 1 filho. 4 netos que me ligam na voz do WhatsApp sem avisar antes. O que eu adoro. Eu era um homem que achava que tinha tudo no lugar. E foi exatamente aí que o perigo mora. Quando a gente acha que tem tudo no lugar, para de olhar com atenção. O Hélio Brandão entrou na nossa vida de um jeito que na época me pareceu completamente natural. Ele foi sócio minoritário meu entre 2015 e 2019. Entrou com capital na empresa quando eu precisava expandir a frota e o capital de giro não dava sozinho. Saiu em 2019 quando decidiu investir em outro ramo, consultoria de logística para pequenas empresas. A separação foi amigável, ou assim pareceu. Documentos assinados, aperto de mão, sem brigas,
sem pendências. Hélio era desses caras que todo mundo gosta na primeira e na segunda conversa. Sorriso fácil, papo fluente, saber ouvir, lembrar de detalhes. O tipo de homem que, quando você encontra num almoço, pergunta pelo nome do seu neto mais novo como se tivesse anotado numa agenda. Tinha 54 anos na época. Era separado há 8 anos, sem filhos. Vivia bem. Depois que saiu da sociedade, continuamos nos encontrando de vez em quando. Um almoço por trimestre, um evento de fornecedores onde os dois aparecíamos, uma ligação ocasional. Era natural. Ou assim eu achava. Em algum momento de 2021, eu não sei dizer com precisão quando, isso só ficaria claro muito depois, Hélio e Célia começaram a se comunicar fora dos encontros em que eu estava presente. Eu não sabia disso. Não fazia ideia. Mas havia um sinal que eu ignorei. Em dezembro de 2021, fui a um jantar de fim de ano com um grupo de fornecedores num restaurante na Avenida Presidente Vargas. Célia foi comigo. O Hélio estava lá. Em determinado momento da noite, levantei da mesa para ir ao banheiro, e quando voltei, vi Célia e Hélio conversando num canto encostados no balcão perto das taças de vinho, com uma proximidade que me pareceu um pouco além do que eu esperaria de dois conhecidos. Não era nada concreto. Era uma distância entre os dois que parecia menor do que deveria ser. Uma inclinação do corpo que é sutil, mas que o olho registra mesmo quando a mente não nomeia. Quando me aproximei, os dois se afastaram naturalmente e o assunto mudou sem esforço. Pensei, está bem. Eles se conhecem, é normal. Fui buscar outra taça de água e não pensei mais nisso. A gente ignora o que não quer ver. Não porque seja estúpido, mas porque amar alguém por 32 anos cria uma espécie de fé. E fé às vezes fecha os olhos para o que está bem na nossa frente. Não por fraqueza, por amor. E por cansaço. E porque a alternativa de suspeitar parece maior do que a vida consegue comportar. Nos meses seguintes ao jantar de dezembro, Célia ficou um pouco mais distante. Não de forma dramática, não de forma que eu pudesse apontar e dizer com clareza: aqui mudou. Era uma distância sutil, quase imperceptível, como uma temperatura que cai 1 grau por semana e você só percebe quando está frio de verdade. Menos conversa no jantar, menos interesse nas histórias que eu trazia da empresa, o celular na mão com mais frequência, virado para baixo quando eu me aproximava sem que ela percebesse que eu havia notado. Eu atribuí ao luto. Afinal, a morte do meu pai havia pesado sobre o clima de casa. E eu mesmo estava quieto, introspectivo, carregando uma saudade que não sabia bem como expressar. Achei que Célia estava me acompanhando nesse silêncio, adaptando o ritmo dela ao meu estado. Como eu estava errado. O primeiro episódio que deveria ter me acordado de vez aconteceu numa quinta-feira de fevereiro de 2023. Eu havia chegado mais cedo do que o esperado da empresa. Eram umas 4 da tarde, e normalmente eu ficava até às 6. Entrei pela porta dos fundos, a do quintal, que eu costumava usar quando vinha pelo estacionamento lateral da rua de trás. A chave desta porta estava sempre debaixo do vaso de begônia vermelha junto ao muro. Uma bobagem de segurança que eu sempre quis mudar, mas nunca mudei. A porta dos fundos dá direto na área de serviço e daí num corredor curto que leva à cozinha. Ouvi Célia no telefone antes de chegar à porta da cozinha. Voz baixa. Aquele tom de quem está numa conversa íntima, não numa conversa de trabalho. Há uma diferença de ritmo, de respiração, de volume que a gente aprende a reconhecer depois de 30 anos de convivência. Ela não me ouviu entrar. Fiquei parado no corredor por talvez 10, 15 segundos. Não de propósito, não com intenção de espionar, mas porque o corpo para quando o instinto detecta algo que não bate com o padrão conhecido. Não precisa assim. Eu disse que vai funcionar. Pode confiar. A voz dela estava quase sussurrada. Havia uma intimidade naquela frase que o meu estômago reconheceu antes da minha mente. Quando pisei na cozinha e ela me ouviu, a conversa terminou em uma fração de segundo. Ela virou com o celular ainda na mão e disse: "Ah, você chegou cedo", com uma naturalidade que na época me desarmou por completo. Era quem? Eu perguntei, sem suspeita real, só por reflexo de conversa. A Sílvia, ela disse. A irmã dela. Ela está com um problema no trabalho de novo. Você sabe como ela é dramática. Faz uma tempestade em copo d'água. Sorri. Disse algo do tipo: "Coitada." Fui sentar na sala, tirei o sapato, liguei o ventilador. Não pensei mais nisso por semanas. A Sílvia, a irmã de Célia,
48 anos, funcionária de um escritório de contabilidade no centro de Ribeirão. Eu sempre a achei um pouco distante, um pouco formal nas conversas, como quem mede as palavras antes de soltar. Nunca tivemos muita proximidade, mas também nunca tive razão concreta para desconfiar dela. Só mais tarde eu ia entender que Silvia sabia de tudo desde muito antes de fevereiro, e que ficou quieta por uma razão que ela mesma, um dia, não ia conseguir se olhar no espelho sem ver. O segundo sinal aconteceu em março de 2023, 3 semanas antes da minha viagem a São Paulo. Era um sábado de manhã, e Célia tinha saído para o que ela chamou de almoço de amigas, algo que ela fazia com regularidade, um grupo de mulheres que estudaram juntas na juventude e que se viam mensalmente num rodízio de casas ou num restaurante qualquer. Uma coisa completamente normal que eu nunca havia questionado em todos esses anos. HAB, Hélio Brandão. Você está inventando, eu disse para mim mesmo em voz alta, ali sozinho na cozinha às 11 da manhã de um sábado. Você está inventando coisa onde não existe porque está cansado e triste. Fui sentar na poltrona marrom da sala. Liguei o rádio. Escutei música. Em abril de 2023, uma semana antes da minha viagem a São Paulo, fui ao velório de um antigo fornecedor, seu Alfredo Crepaldi, que havia me vendido queijo Minas por 15 anos antes de fechar a queijaria. Hélio Brandão estava lá. Quando nos cumprimentamos, percebi que ele estava tenso. Não muito, não de forma óbvia, não de forma que um terceiro notaria. Mas eu o conhecia há 8 anos. A leveza habitual estava um pouco forçada. A conversa durou menos do que o normal e ele foi embora antes de meia hora. Na época pensei, ele nunca gostou de velório. Quem gosta? Sei agora o que era aquela tensão. A viagem a São Paulo foi marcada para os dias 10 a 15 de abril de 2023. 6 dias de reuniões com fornecedores e distribuidores da Grande São Paulo. Um contrato importante para assinar com um fornecedor de frios de Santa Catarina. 2 almoços de negócio que consomem mais energia do que qualquer rodada de negociação direta. Na manhã de 10 de abril despedi-me de Célia na porta de casa. Ela ainda estava de hobby, o café na mão. Me deu um beijo no rosto. Não no lado que eu estava esperando, o direito, mas no esquerdo, como se a boca fosse em direção ao lugar errado por um segundo. Cuida de você, ela disse. Você também, eu disse. E entrei no carro do Raimundo. Levei o relógio do meu pai na bolsa de mão. Como sempre. A viagem foi cansativa, como toda viagem longa de trabalho depois dos 60. Dormi mal nos primeiros 2 dias, bem nos 4 seguintes. Assinei o contrato na quarta-feira, almoço comemorado com os sócios da Santa Catarina. No sábado já estava com saudade da poltrona marrom. Na última noite em São Paulo, segunda, dia 14, fiquei sozinho no quarto do hotel com uma taça de vinho tinto e o relógio do meu pai na mesa de cabeceira, deitado na cama com o teto claro acima de mim. Pensei no seu Valdomiro. Pensei na última vez que o vi vivo, naquela varanda cheirando a jasmim. Pensei no que ele diria se soubesse onde o filho havia chegado, aquele hotel com janela para a Avenida Paulista, aquele contrato assinado, aquela empresa que havia começado do zero, numa cidade que o pai nunca conheceu. Você fez bonito, meu filho. Guardei o relógio. Apaguei a luz. Dormi. Na manhã de 16 de abril, tomei o primeiro voo de volta. Aterrissei no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão, às 10h45. Chamei um táxi porque o Raimundo havia me dito na véspera por mensagem que ia buscar um pedido de material da empresa de manhã cedo e poderia demorar até o meio-dia. O táxi me deixou em casa às 11h42 e o Raimundo estava parado na calçada do lado de fora com o carro ligado e aquele rosto que eu nunca tinha visto. Patrão, eu vou te mostrar, mas precisa que o senhor fique calmo. Essas foram as palavras dele. Precisas, secas, ditas com aquela voz grave e controlada que o Raimundo usa quando está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Eu o conheço bem o suficiente para saber que essa voz aparece raramente. Em 18 anos, talvez 4 ou 5 vezes. Eu fiz que sim com a cabeça. Ele tirou o celular do bolso da calça com uma mão que tremia levemente, desbloqueou sem olhar para a tela, abriu um vídeo e me estendeu. Era um vídeo de 18 segundos. Gravado naquele mesmo dia pela manhã, às 9h22 pela câmera traseira do celular do Raimundo, da calçada de frente à janela do segundo andar da minha casa. A janela do quarto do casal, a janela que dá para a rua lateral,
com a persiana cinza por dentro e por fora a trepadeira de buganvília que crescia pela parede desde 2015. A persiana estava aberta e eu vi Hélio Brandão dentro do meu quarto. Vi Célia. Vi o suficiente para que não houvesse mais nenhuma dúvida sobre coisa nenhuma. Devolvi o celular para o Raimundo. Fiquei parado na calçada por alguns segundos que se estenderam de um jeito que não consigo medir com precisão. O sol de abril batia no asfalto e fazia aquele brilho que cega. Os pombos que vivem no beiral do telhado do vizinho da esquerda estavam fazendo barulho. Um cachorro latiu no fundo de alguma rua. Tudo normal ao redor. Tudo absolutamente partido por dentro. O Raimundo ficou do meu lado sem dizer nada, sem me olhar diretamente como quem entende que há momentos em que a presença basta e qualquer palavra seria errada. Há quanto tempo você sabia? Eu perguntei. Ele abaixou a cabeça um pouco. Uns 3 meses, patrão. Vi o carro dele estacionado aqui na rua lateral uma tarde de janeiro, quando o senhor estava num evento. Achei que era coincidência, mas fiquei prestando atenção. Comecei a anotar. 3 meses. Janeiro, fevereiro, março e agora abril. Você tem mais coisas além do vídeo? Tenho datas e horários. Anotei num caderninho que fico no porta-luvas. Umas 6 vezes que eu vi o carro dele aqui, todas quando o senhor estava fora. Respirei fundo pelo nariz. O ar cheirava a asfalto quente. A raiva estava lá. Claro que estava. Eu sentiria mentira se dissesse que não. Mas havia algo mais poderoso do que a raiva naquele momento. Uma lucidez fria, quase clínica, que desceu por mim como água gelada. A lucidez de quem passou 40 anos tomando decisões de negócio em momentos de pressão e aprendeu na marra e na prática que a pior coisa que se pode fazer numa crise é agir movido pelo primeiro impulso. O primeiro impulso era subir, abrir a porta, gritar. Mas eu já havia vivido o suficiente para saber o que acontece quando se age por impulso numa situação como essa. Você grita, bate a porta, faz uma cena. E do outro lado, alguém que estava preparado para isso há mais tempo do que você imagina, sai com a narrativa, sai como vítima. E você, que foi traído, de repente precisar se defender. Não. Me manda o vídeo agora, eu disse. Já mando. E não faz nada. Não fala nada. Entra comigo como se fosse um dia normal. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos e cansados que eu conheço há tanto tempo. Normal como, patrão? Você me busca todo dia. Hoje você veio um pouco mais tarde porque teve um pedido para resolver de manhã. Isso é tudo. Raimundo acenou lentamente com a cabeça. O celular vibrou no meu bolso. O vídeo havia chegado. Entramos pelo portão juntos. O carro de Hélio não estava mais na rua. Havia sumido em algum momento entre a chegada do Raimundo às 9h22 e a minha chegada às 11h42. 2 horas e 20 minutos. Tempo suficiente. Célia desceu a escada quando ouviu a porta da frente abrir, com aquele sorriso de sempre, genuíno na aparência, caloroso, o sorriso de uma mulher que ficou 6 dias sem ver o marido. Abraço. Você deve estar morto de cansaço. Como foi a viagem? O almoço está quase pronto. Fiz frango com quiabo do jeito que você gosta. Eu a abracei. Sorri. Disse que a viagem havia corrido bem, que o contrato estava assinado, que estava cansado mesmo, mas bem. E naquele momento, ali com os braços ao redor da mulher com quem dividi a cama por 32 anos, senti pela primeira vez na vida uma coisa que não tinha nome preparado dentro de mim. A sensação de que era eu, e não ela, quem sabia de tudo. Que eu estava de pé seguro com informação, que a posição havia mudado sem que ela soubesse. Essa sensação me deu, ali naquele abraço, uma clareza que nunca havia sentido antes. Subi para trocar de roupa, fechei a porta do quarto. Sentei na beira da cama, a cama feita impecavelmente como sempre, fronhas alinhadas sem nenhuma dobra, cobertor dobrado em terços perfeitos na extremidade da colcha, o travesseiro do lado dela, o lado esquerdo, o lado que ela dormia desde que eu me lembro, exatamente no lugar. Tirei o relógio do meu pai da bolsa de mão, segurei na palma da mão fechada, o mostrador rachado, a corrente gasta, o tic-tac tranquilo e preciso que nunca falhou. Pensei no seu Valdomiro, pensei no que ele faria. Madeira boa não racha fácil, precisa de pressão para mostrar o que tem dentro. Coloquei o relógio no bolso da calça e desci para almoçar. A noite daquele dia foi a mais longa que eu me lembro em muitos anos. Jantamos. Conversamos sobre o trivial.
O Eduardo havia ligado durante a semana. A Patrícia mandava beijo. Assistimos televisão, um daqueles programas que a Célia gostava e que eu deixava passar sem prestar muita atenção. Ela cochilou no sofá por volta das 10 da noite, como às vezes fazia. Eu fiquei sentado na poltrona marrom olhando para ela dormir. O rosto que eu conhecia desde que ela tinha 29 anos. A curva do queixo. O jeito que a boca abre levemente quando ela está profundamente dormindo. O cabelo cortado curto que ela tinha adotado em 2020 e que eu havia dito que ficava bem nela. Tentei encontrar naquele rosto algum sinal do que havia por baixo. Não encontrei. E não porque não houvesse. Havia. Eu sabia agora que havia. Mas porque a traição longa se veste da mesma pele que o amor. Usa o mesmo rosto. Tem o mesmo sorriso. É exatamente isso que torna impossível de aceitar de uma vez só. Quando ela foi para a cama por volta de meia-noite, eu fui para a varanda dos fundos. O jasmim cheirava bem naquela noite. 18 graus. O céu limpo. A lua num crescente fino sobre a linha do telhado do vizinho. O tipo de noite que, em outras circunstâncias, eu ficaria do lado de fora só para respirar e ser grato. Fiquei sentado na cadeira de ferro forjado que compramos numa feira de artesanato em Igarapava em 2009, com um copo de água na mão, por pelo menos 2 horas. Pensei em confrontá-la ali mesmo, em acordá-la, subir, colocar o vídeo na frente dela e dizer: explica. Pensei em ligar para o Eduardo naquela madrugada e dizer: filho, preciso te contar uma coisa. Pensei em pegar a chave do carro e dirigir para algum lugar sem destino só para estar em movimento. Porque ficar parado naquela casa, naquele silêncio, parecia insuportável. Mas nenhuma dessas opções era o que eu precisava fazer. Havia uma pergunta que me corroía mais fundo do que a própria traição sentimental. Isso era só aquilo? Ou havia mais? Os bens, a empresa, 32 anos de matrimônio em regime de comunhão parcial de bens, com uma sociedade de fato que, dependendo de quais eram as intenções de Célia e de Hélio, podia estar sendo usada de formas que eu precisava entender antes de qualquer confronto. Hélio havia sido sócio da minha empresa por 4 anos. Conhecia a estrutura por dentro, sabia dos ativos, sabia dos imóveis, em nome da pessoa física, sabia do que havia e do que valia. Aquele pensamento se instalou com um peso que foi maior do que a raiva. Tirei o relógio do meu pai do bolso da calça. Segurei no escuro da varanda. O tic-tac era tão familiar que às vezes eu ouvia mais com o coração do que com os ouvidos. Pai, o que você faria? Uma lembrança veio. O seu Valdomiro uma vez me contou de um cliente que havia encomendado um par de sapatos sob medida. Antecipou metade do pagamento. E depois tentou não pagar o restante alegando que o couro estava errado. Quando eu perguntei o que ele havia feito, ele respondeu sem hesitar, como quem recita uma coisa que sempre soube. Esperou. Juntou prova de que estava certo. E quando foi cobrar, tinha tudo na mão. O homem pagou até o último centavo. Esperou. Juntou prova. Fechei o relógio na palma da mão. Amanhã cedo eu ia ligar para o Cláudio. O Dr. Cláudio Drummond era meu amigo desde os 15 anos em Franca. Estudamos juntos no Colégio Estadual Coronel Albino Bonfá. Dividimos a mesma mesa de dominó no clube do bairro durante 2 verões inteiros. E quando a vida nos separou geograficamente, ele para a Faculdade de Direito em São Paulo, eu para o trabalho em Ribeirão, nunca perdemos completamente o fio. Nos falávamos a cada 2 ou 3 meses, nos víamos em alguma data importante. Ele havia me ajudado na abertura da empresa em 1994. 2 dias de trabalho de graça porque era amigo, disse ele. E foi exatamente isso que foi, na dissolução da sociedade com Hélio em 2019. Nos papéis do inventário quando o meu pai morreu. Era um advogado de família no sentido mais humano do termo. Não apenas profissional, mas alguém que conhecia minha história antes de conhecer meu processo. Liguei para ele às 7 da manhã do dia 17 de abril. Disse: Cláudio, preciso te ver. Hoje. Não é sobre negócio. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, às 10 no escritório. Vou cancelar o que tiver. Cheguei às 10 em ponto. Disse a Célia que tinha uma reunião de rotina com o contador. O tipo de coisa que ela não questionava, que fazia parte do vocabulário normal da nossa vida há anos. Sentei na cadeira de couro escuro do escritório do Cláudio no 10º andar de um prédio na rua Lafayette, onde ele trabalhava há 22 anos. E contei tudo. O vídeo do Raimundo.
As anotações do caderninho do porta-luvas, as iniciais no celular de Célia, a conversa que eu ouvi em fevereiro na cozinha, o jantar de dezembro de 2021 e a proximidade que eu havia descartado como paranoia, a tensão de Hélio no velório. O Cláudio ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Se levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim olhando para a rua lá embaixo. Osvaldo, ele disse sem se virar. Você fez certo em não confrontar ainda. Eu sei. Ele se virou. Porque dependendo das intenções dela, e mais ainda das intenções do Hélio, isso pode ser simplesmente uma traição sentimental. Ou pode ser muito mais do que isso. Eu também cheguei a esse pensamento. Hélio conheceu sua empresa por dentro durante 4 anos. Sabe dos ativos, sabe da estrutura, sabe do que está no seu nome pessoal versus o que está no CNPJ, sabe do regime de bens do seu casamento. Uma pessoa com essas informações, com acesso a Célia e com algum plano, essa é uma combinação que precisa ser entendida com calma antes de qualquer movimento. O estômago apertou de uma forma que não era raiva nem tristeza. Era aquela contração específica de quem percebe que o tamanho do problema é maior do que havia estimado. O que você precisa de mim? Eu disse. Primeiro, rotina idêntica. Nenhuma mudança de comportamento que dê sinal de que você sabe de alguma coisa. Continue trabalhando normalmente, voltando no horário normal, jantando com ela, dormindo em casa. Isso é fundamental. Já estou fazendo isso desde ontem. Bom, segundo, eu quero o vídeo e tudo que o Raimundo tem. As anotações, as datas, as fotos do carro se houver. Preciso de uma cópia de tudo com metadados intactos. Tenho aqui no celular. Te mando agora. Terceiro, vou contratar uma empresa de investigação privada com quem trabalho há anos. Discreta, profissional, com experiência em casos de família. Preciso que eles monitorem qualquer movimentação incomum, consultas cartoriais sobre os seus bens, qualquer tentativa de acesso a registros da sua empresa, qualquer coisa que indique planejamento de uma separação que não seja do seu interesse. Célia tem acesso a alguns documentos do casamento. Tenho pasta de documentos em casa. Eu sei. E é por isso que precisamos ser rápidos e precisos. Cada dia que passa é um dia que um advogado do lado dela pode estar trabalhando enquanto o seu ainda não sabe que tem trabalho para fazer. Saí do escritório do Cláudio 1 hora depois, com uma lista de instruções e uma clareza diferente da que eu havia entrado. Não era uma clareza confortável. Era a clareza de quem entendeu a extensão real do problema e decidiu que vai enfrentá-lo com método, não com emoção. O Raimundo me esperava com o carro na frente do edifício. Quando entrei, ele olhou pelo retrovisor com aquele olhar de quem quer perguntar, mas não sabe se deve. E aí, patrão? Vamos trabalhar, eu disse. Nas 3 semanas seguintes, a investigação aconteceu em silêncio total e absoluto. A empresa de investigação privada indicada pelo Cláudio era pequena, competente e invisível. 2 investigadores que trabalhavam em turnos, com equipamento discreto, sem carro marcante. Eu nunca os vi. O Cláudio coordenava tudo. O dossiê que eles montaram era cuidadoso e documentado. Fotografias com data, hora e geolocalização do carro de Hélio nas proximidades da minha casa em 11 datas diferentes entre janeiro e abril de 2023. 6 dessas datas coincidindo com dias em que eu estava fora da cidade ou em eventos que duravam o dia inteiro. Eventos que Célia conhecia com antecedência. Não eram coincidências. O Raimundo entregou o caderninho do porta-luvas. Letra grande e firme, caligrafia de homem que aprendeu a escrever com paciência. 6 entradas com data, hora, duração estimada e descrição do veículo. A entrada mais longa registrava 2 horas e 40 minutos de permanência numa tarde de março. A mais curta, 45 minutos, numa manhã de fevereiro. Mais importante do que tudo, o Cláudio descobriu através de consultas ao cartório de registro de imóveis e à Junta Comercial do Estado, que havia acontecido uma tentativa de consulta sobre os registros patrimoniais associados a Ferreira & Associados, realizada em nome de uma empresa de assessoria registrada no mesmo endereço da consultoria de Hélio. A tentativa havia sido feita em março de 2023, 2 meses antes do confronto. O cartorário responsável havia achado a solicitação incompleta e irregular e não dera seguimento, mas havia um registro da tentativa. Quando o Cláudio me ligou com essa informação, numa tarde de terça-feira,
Eu estava sozinho no meu escritório na empresa com a porta fechada. Ouvi tudo sem dizer nada. Quando ele terminou, fiz uma pausa. Isso é o suficiente? Eu perguntei. É mais do que suficiente, ele disse. Temos prova de traição documentada, padrão de comportamento ao longo de meses, e uma tentativa de acesso não autorizado a informações patrimoniais da sua empresa por parte de pessoa vinculada ao envolvido. Isso configura má-fé com potencial de responsabilização. Quando você consegue estar pronto? Para o que você precisa que eu esteja pronto? Para o encontro com ela. Silêncio de 3 segundos. 1 semana, ele disse. Passaram-se 6 dias. Na noite do dia 2 de maio de 2023, véspera do confronto, sentei de novo na varanda dos fundos depois que Célia foi dormir. Tirei o relógio do meu pai do bolso pela segunda vez naquela semana e fiquei segurando no escuro. O jasmim ainda cheirava. A noite estava fresca. Não estava com raiva. Isso é a coisa que mais me surpreende quando olho para trás. Que naquela noite, a véspera do dia em que tudo ia mudar, eu não estava com raiva. Estava com um tipo de serenidade que eu nunca havia sentido antes em nenhuma situação difícil. Talvez porque, ao contrário de outras crises que eu havia enfrentado na vida, a crise da empresa em 2008, a morte do meu pai, essa eu estava escolhendo o momento. Essa eu havia preparado. E há algo que a preparação faz com a mente de uma pessoa. Retira o medo do imprevisível. Quando você sabe o que vai fazer, quando tem o que precisa, quando está pronto, o medo muda de forma. Vira determinação. Segurei o relógio e pensei no seu Valdomiro. O senhor me criou para ser madeira boa, pai. Amanhã eu vou mostrar o que tem dentro. Na manhã de 3 de maio de 2023, acordei às 6h30. Tomei banho com água quente, mais tempo do que o normal, deixando o vapor fazer o que o vapor faz. Me vesti com calma. Camisa azul de algodão, calça de linho bege, o sapato social marrom escuro que uso nas reuniões de assinatura de contrato. O sapato que o Raimundo engraxa toda segunda-feira sem que eu precise pedir. Desci para a cozinha. Célia já estava lá. Café coado, pão de forma na torradeira, queijo no prato. A rotina perfeita de 32 anos. Ela estava de hobby, o cabelo ainda bagunçado do travesseiro, os óculos de leitura que ela havia começado a usar para o celular pendendo na ponta do nariz. Você se arrumou cedo, ela disse, me olhando. Temos aquela reunião com o Cláudio às 10, lembrou? Ah, é. A questão do testamento. Isso. Raimundo vem nos buscar às 9h30. Tá bom. Vou subir e me arrumar depois do café. Tomamos o café em silêncio, com o rádio ligado baixinho. Aquela rádio AM que ela gosta, que toca música dos anos 70 e 80. Ouvimos Elis Regina sem saber que aquele era o último café daquele jeito. Às 9h30 o Raimundo chegou. Entramos os dois no banco de trás, eu e Célia. Ela vestia um blazer creme sobre uma blusa branca. Aquele perfume de cravo e baunilha que eu havia dado de presente no Natal de 2020. O percurso durou 12 minutos. Célia olhava pelo vidro distraída. Eu olhei pelo vidro também. O escritório do Cláudio ocupava metade do 10º andar. A sala de reuniões tinha mesa de 6 lugares, luz natural pela janela que dava para a rua, um quadro de aquarela na parede que sempre achei bonito. 2 cadeiras de um lado da mesa, 2 do outro, o Cláudio na cabeceira. Entramos. Sentamos. O Cláudio cumprimentou Célia com cordialidade profissional. 2 apertos de mão, um sorriso neutro. Havia uma pasta fechada sobre a mesa à frente dele. Bom, vamos começar. O Cláudio disse numa voz tranquila e completamente neutra. Osvaldo me pediu para tratar de questões patrimoniais relacionadas ao inventário do pai dele. Mas antes disso, há um assunto que precisa estar na mesa. Célia virou a cabeça para mim. Eu olhei para ela. Célia, eu disse. Eu sei. O silêncio que se seguiu foi de 2 segundos. 2 segundos exatos que eu conti internamente, porque o tempo fica elástico nesses momentos. O rosto dela não mudou de imediato. Levou uma fração de segundo para o cérebro processar o que as palavras significavam. E quando processou, uma coisa sutil aconteceu. Os ombros desceram meio centímetro, como um edifício que perde um parafuso de sustentação. O que você sabe? Tudo, eu disse, com calma, sem elevar a voz em nenhum sílaba. O Cláudio abriu a pasta. A primeira folha era uma impressão de alta resolução de um frame do vídeo do Raimundo, com metadados de data, hora
e coordenadas GPS no rodapé. Ele a colocou no centro da mesa sem comentário. A segunda folha, as anotações do Raimundo, copiadas e organizadas em tabela por data, horário de chegada, horário de saída estimado, descrição do veículo, 11 registros. A terceira, o relatório da empresa de investigação, 11 fotografias identificadas com data e hora, o carro de Hélio nas imediações da minha casa, todas em datas que eu estava ausente. A quarta, o registro cartorial da tentativa de acesso às informações da Ferreira em Associados por empresa, vinculada a Hélio Brandão. Cada folha foi colocada sobre a mesa com aquela precisão calma de quem não tem pressa porque tem tudo. Célia olhou para cada uma. A cor foi saindo do rosto dela de forma gradual, como água saindo de um copo que tem um furo pequeno no fundo. Isso não é o que parece, ela disse, voz baixa. Célia, eu disse, não precisa. O Hélio é apenas um. Não precisa, eu repeti. E foi o ponto em que ela parou. O Cláudio tomou a palavra e foi apresentando cada documento com precisão técnica, sem elevação de voz, sem dramatismo. As datas, a frequência, a coincidência com as minhas ausências, a tentativa de acesso patrimonial. Ela tentou várias coisas em sequência rápida. Negação, depois minimização, não é tão grave quanto parece. Depois as lágrimas, que vieram de verdade e não eram teatro. Eu sei reconhecer as lágrimas verdadeiras de Célia depois de 32 anos. E por fim, com a voz baixíssima, Osvaldo, a gente tem uma história. A gente pode conversar. Eu esperei ela terminar. Depois disse, a gente está conversando. É exatamente isso que está acontecendo agora. O Cláudio pausou a apresentação. Olhou para mim. Eu fiz um gesto mínimo com a cabeça. Também, o Cláudio continuou com a mesma voz de sempre. A questão do senhor Hélio Brandão. Neste exato momento, enquanto estamos aqui, uma notificação extrajudicial está sendo entregue a ele no endereço da consultoria, com cópia integral deste dossiê e com a informação de que qualquer movimentação adicional relacionada a ativos da Ferreira em Associados ou a bens do casal Ferreira resultará em ação judicial imediata com pedido de bloqueio cautelar. Célia ficou com a boca aberta. Não saiu nada. Além disso, o Cláudio disse, a petição inicial de divórcio foi protocolada esta manhã às 8h15. Regime de bens analisado à luz da documentação de culpa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Célia ficou olhando para a mesa, para as folhas dispostas à frente dela, para as fotografias, para as tabelas, para o registro cartorial. Depois olhou para mim, e eu vi algo no rosto dela que não era raiva, não era ódio, não era desafio. Era a expressão de alguém que acabou de entender que o que achava que era seu território estava muito mais defendido do que havia suposto. Quando você descobriu? Ela perguntou. Faz tempo, eu disse. Não era completamente verdade. Faz 3 semanas seria mais preciso. Mas no momento a resposta certa era aquela. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela disse mais baixo ainda. Eu precisaria falar com um advogado. Você tem todo o direito. O Cláudio disse. E foi isso. A reunião terminou com poucos acordos práticos. Data para um próximo encontro com os advogados dos dois lados. Inventário de documentos que precisariam ser apresentados. Técnica. Processual. Frio. Na saída, na calçada em frente ao prédio, enquanto o Raimundo trazia o carro, eu e Célia ficamos de pé um do lado do outro por uns 20 segundos. Ela não disse nada. Eu também não disse nada por um tempo. Então, sem olhar para ela, eu disse, eu te amei, Célia. 32 anos. Sem reserva. Ela ficou em silêncio. Era o suficiente para que você pudesse ter escolhido diferente. O Raimundo encostou o carro. Abri a porta. Entrei. Ela ficou na calçada enquanto o carro partiu. Olhei pelo espelho retrovisor uma vez. Ela estava de pé com a bolsa apertada contra o corpo, olhando para o chão. Não olhei uma segunda vez. As consequências vieram com o ritmo inevitável das coisas que foram bem preparadas. Hélio Brandão, ao receber a notificação, não fez nenhum movimento imediato. Ficou em silêncio por 48 horas. No terceiro dia, o advogado dele contatou o Cláudio pedindo uma conversa exploratória. O Cláudio respondeu, conversa exploratória não há. Há processo, se houver qualquer tentativa de movimentação patrimonial. O advogado de Hélio não respondeu mais.
O divórcio foi concluído em setembro de 2023, após 4 meses de processo. Com base na documentação de culpa devidamente estabelecida e na tentativa de acesso patrimonial, configurada juridicamente, a partilha foi conduzida de forma que os ativos que eu havia construído antes do casamento, incluindo o capital inicial da empresa, foram reconhecidos como bem anterior à união e, portanto, fora da comunhão. A casa, em nome conjunto, foi avaliada e parte do valor foi restituída a mim em compensação por documentação de dívidas de enriquecimento sem causa que o Cláudio havia mapeado. A Ferreira em Associados ficou integralmente comigo, como sempre havia sido justo que ficasse. Hélio perdeu 2 contratos importantes nos meses seguintes. O mercado regional de Ribeirão Preto é menor do que parece. As histórias circulam. Um fornecedor com quem eu trabalhava há 16 anos e que conhecia o Hélio, soube por um colega em comum do que havia acontecido e encerrou a relação comercial com a consultoria dele. Até onde eu soube, a consultoria foi dissolvida em março de 2024. A Silvia, cunhada que sabia e ficou quieta, tentou me ligar 4 vezes após o processo tornar-se público entre a família. Não atendi, não por rancor, mas porque não havia nada que ela pudesse dizer que eu precisasse ouvir. Às vezes o silêncio não é punição. É apenas a ausência de algo que não existe mais. O telefonema que ficou comigo foi outro. O Eduardo ligou de Campinas 3 dias depois que eu liguei para os filhos contando o que havia acontecido. A versão completa, sem suavizar o que não precisava ser suavizado. Pai, ele disse, como você está? Estou bem, filho. E não estava mentindo. Você deveria ter ligado antes. Quando estava passando por tudo isso, não precisava carregar sozinho. Eu sei. A gente está aqui, pai. A Patrícia falou a mesma coisa. A gente é família. Fiquei na linha por um momento, ouvindo a respiração do Eduardo do outro lado, com o barulho de fundo de Campinas lá atrás. Um carro, uma criança, o cotidiano dele que continuava existindo. Eu sei, eu disse. Obrigado, filho. Esse telefonema valeu mais do que qualquer sentença. Hoje é um dia de setembro de 2024. Estou sentado na varanda dos fundos de casa. O jasmim floriu cedo este ano. Chegou em agosto, mais de um mês antes do habitual. E a varanda cheira tão bem que às vezes eu saio só para respirar antes de fazer qualquer outra coisa. A vida tem uma rotina diferente agora. Em partes melhor. Em partes diferente de formas que eu ainda estou aprendendo a habitar. Reduzi a participação na empresa de forma planejada. O Marcos Vinícius assumiu a gestão operacional integral em março deste ano, com um acordo que prevê a transferência gradual da minha quota, ao longo dos próximos 3 anos, para um grupo de sócios que inclui ele e 2 outros gerentes históricos. Os 46 funcionários continuam. Isso era o que importava. O Raimundo trabalha meio período. Ele mesmo pediu há 4 meses. Disse que o joelho estava protestando demais para as longas horas de direção. Eu disse que estava bom, que fazia sentido. Às terças e quintas ele me busca para o que sobrou da agenda. As outras manhãs ele tem para ele. Toco violão 2 vezes por semana num grupo de música que se formou de forma meio acidental, depois que um vizinho, o seu Jacinto, puxou uma conversa na calçada e descobriu que eu tocava. O grupo se reúne às quartas à noite no salão da igreja Nossa Senhora Aparecida, 3 quarteirões daqui. Somos 6. Entre 50 e 72 anos, nenhum bom. Todos felizes enquanto toca. Isso é tudo que importa numa atividade como essa. No fim de julho, o Eduardo trouxe os 2 filhos mais velhos para passar férias aqui em Ribeirão. 15 dias. A casa ficou barulhenta de um jeito que eu não me lembrava desde que os meus próprios filhos eram pequenos e corriam descalços nesse mesmo quintal. O Guilherme tem 12 anos. A Luísa tem 9. São completamente diferentes um do outro. O Guilherme sério, concentrado, o tipo de criança que termina de ler o livro que começou antes de sair para brincar. A Luísa não para quieta, fala mais rápido do que pensa, ri de coisas que ninguém mais entendeu ainda. Numa tarde de quarta-feira, o Guilherme veio sentar ao meu lado aqui na varanda. Estava sozinho. A Luísa havia ido com o Eduardo ao mercado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, os 2 olhando o quintal. O jasmim no muro, um beija-flor que aparece sempre por volta das 4 da tarde para tomar conta da buganvília que cresceu pelo poste de luz. Vô, o que é isso? Ele perguntou, olhando para a minha mão. Eu estava com o relógio do bisavô. Às vezes fico assim, segurando sem perceber,
O metal morno pela temperatura da palma, o tic-tac que ouço mais com a memória do que com o ouvido. É o relógio do seu bisavô Valdomiro, eu disse. Ele pediu para ver. Passei com cuidado. Ele o examinou com aquela concentração séria e total que as crianças inteligentes têm quando algo genuinamente as interessa. Abriu a tampa pressionando o botão lateral. Ouviu o tic-tac de perto com o relógio encostado na orelha. Fechou com cuidado de quem entende que aquilo tem peso. Tá quebrado aqui, ele disse, tocando com a ponta do dedo na rachadura fina do mostrador. Tá, mas anda certinho. Ele olhou para mim com aquela sobrancelha levantada que é a herança direta do Eduardo. Por que você não conserta? Fiz uma pausa de 1 segundo. Porque às vezes a rachadura faz parte. Eu disse. Ele ficou olhando para mim por um momento com aquela expressão de criança que não entendeu completamente, mas sentiu que havia algo por baixo da resposta que merecia ser guardado para mais tarde. Depois me devolveu o relógio com cuidado e foi lá para dentro buscar um copo de suco. Fiquei na varanda com o relógio na palma da mão e o cheiro de jasmim ao redor. A rachadura faz parte. E o relógio anda certinho. Agora eu quero te falar de verdade. Não como palestra, não com aquela voz de quem aprendeu uma lição e quer ensinar, mas como conversa, como alguém sentado do outro lado da mesa que passou por algo e quer que o que passou sirva para alguma coisa além de si mesmo. A primeira coisa que eu faria diferente, prestaria atenção nos sinais sem me julgar por percebê-los. Os sinais estavam ali. O celular sempre virado para baixo. As iniciais que me fizeram parar por 2 segundos. A conversa que eu ouvi na cozinha. A proximidade no jantar de dezembro. Eu percebi cada um deles. E em cada um deles, imediatamente me acusei de paranoia. Me acusei de ciúme injusto. Me disse que estava projetando medos e que havia algo de errado comigo por notar. Não havia nada de errado comigo por notar. O instinto estava funcionando. Eu é que preferi não ouvi-lo porque a alternativa parecia grande demais para caber na vida que eu achava que tinha. Perceber não é trair. Perceber não é ser desconfiado sem motivo. Perceber é ser humano. E ser humano inclui um sistema de alerta que existe por razões muito mais antigas do que qualquer casamento. Se o seu instinto levanta uma bandeira, a bandeira merece atenção honesta. Não pânico. Não acusação imediata. Mas atenção. Você não está ficando louco. Você está percebendo. A segunda coisa. Eu demorei para pedir ajuda porque tinha vergonha. Vergonha de como eu pareceria. Um homem de 67 anos. Bem-sucedido, com empresa, com reputação construída ao longo de décadas, que foi enganado pela própria esposa dentro da própria casa durante meses. Aquilo me parecia uma humilhação em dobro. Primeiro a traição, depois ter que admitir que não havia visto. Mas ligar para o Cláudio foi o que me salvou. Não a ajuda legal. A ajuda do amigo de 52 anos que havia embaixo do advogado. Alguém que me conhecia antes de me conhecer como cliente. Alguém para quem eu não precisei explicar quem eu era antes de explicar o que havia acontecido. Não existe vergonha em pedir socorro. Existe coragem. A vergonha fica do lado de fora da porta quando você percebe que o que está em jogo é maior do que o orgulho. E a terceira, aprendi a distinguir, de verdade, perdão de absolvição. Eu perdoei Célia com o tempo. Não da forma que ela talvez esperasse. Não como um gesto de reconciliação. Não como um apagamento do que aconteceu. Mas no sentido que importa para mim. Não carrego raiva. Não acordo pensando nela. Não deixei aquela traição se instalar como inquilina permanente dentro de mim, ocupando espaço que deveria pertencer a outras coisas. Isso é perdão. Não é apagar. É escolher que aquilo não vai governar o que vem a seguir. As consequências existiram. Foram justas. Continuam existindo. E estão certas. Perdoar não é suspender as consequências. É suspender o ódio. São coisas diferentes. Há uma frase que o meu pai dizia quando estava rezando, às vezes em voz alta sem perceber que eu estava ouvindo. A verdade vos libertará. Uma frase da Bíblia que ele havia aprendido na infância e nunca precisou reler porque estava decorada dentro dele. Eu cresci ouvindo isso e achando que entendia. Achava que a verdade de que o pai falava era a honestidade. Não mentir, não roubar, fazer o que é certo. E era isso também. Mas a verdade que me libertou nessa história não foi a que eu disse. Foi a que eu finalmente me permitiu ver. A verdade de que eu havia sido traído. De que aquilo era real.
De que eu não precisava continuar fingindo que não era para preservar uma ideia de casamento que já não era verdadeira no único lugar que importava, na realidade. Permitir enxergar a verdade sobre a situação, sobre a pessoa que eu amava, sobre a extensão do problema, foi o ato mais corajoso que pratiquei em 67 anos de vida. E ela me libertou. De verdade. Se você está passando por algo parecido agora, uma sensação de que algo está errado, que a vida que você tem não corresponde à vida que você vive, que há uma discrepância entre o que está na superfície e o que está por baixo, preste atenção a essa sensação. Você não está ficando louco. Você está percebendo. E perceber é o primeiro passo para se libertar do que está te prendendo. Há uma última coisa que quero te dizer. Numa das noites que se seguiram ao confronto, acordei às 3 da manhã sem saber direito por quê. Levantei, fui para a varanda. Fiquei sentado no escuro por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva. Estava com saudade. Saudade do casamento que eu achava que tinha. Saudade de uma versão de Célia que talvez tenha existido de verdade num momento do passado e que foi cedendo para outra coisa ao longo do tempo. Saudade de uma certa inocência minha que ficou enterrada junto com aqueles 32 anos. Mas no meio dessa saudade surgiu uma coisa que não havia preparado. Gratidão. Gratidão por ter descoberto a tempo. Gratidão pelo Raimundo, que em 18 anos nunca precisou me provar que era leal e provou do jeito mais difícil possível quando foi necessário. Gratidão pelo Cláudio. Gratidão pelo meu pai, que me ensinou sem nenhuma palavra complicada que madeira boa aguenta pressão e que a rachadura não é o fim. Gratidão por estar de pé. Há pessoas que passam pela traição e saem destruídas, não por serem fracas, mas porque não tiveram ao redor as pessoas certas ou porque o peso chegou cedo demais, ou porque ninguém lhes disse que era possível sair do outro lado. Se você é uma dessas pessoas, ou se conhece alguém que é, eu quero que essa história chegue lá. O que você cultiva ao longo da vida não é só negócio, não é só dinheiro, não é só propriedade. É a qualidade das pessoas que ficam ao seu lado quando tudo desmorona. Esse é o ativo que nenhum traidor consegue te roubar. Quando pego o relógio do meu pai agora e olho para a rachadura do mostrador, não penso em Célia, não penso em Hélio, penso no seu Valdomiro na oficina às 5 da manhã, com o cheiro de couro e cola ao redor, aprendendo um ofício com as próprias mãos porque era isso que havia. E sinto que a conta está paga, que eu fiz honra ao que ele me deixou. A rachadura faz parte, mas o relógio anda certinho. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que sabe ouvir com paciência uma história longa e difícil, que reconhece nas histórias dos outros os pedaços das suas próprias histórias, que entende que a vida é complexa, que as pessoas que amamos são capazes de nos decepcionar de formas que a gente nunca imaginou, e que mesmo assim vale a pena continuar de pé. Preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda de verdade nos comentários. Você já teve um Raimundo na sua vida? Uma pessoa que estava do seu lado quando o resto do mundo não sabia de nada, que não precisou ser chamada, não precisou de pedido, simplesmente apareceu no momento certo porque você havia cultivado aquela relação com respeito e honestidade durante anos? Escreve nos comentários. Pode ser o nome dessa pessoa, pode ser uma linha descrevendo o que ela fez, pode ser só um sim, se você não quiser detalhar. Esse espaço é de histórias reais, e eu leio cada uma. Se você ainda não está inscrito nesse canal, me dá esse presente antes de sair. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa para contar, de pessoas reais, com nomes reais, com perdas reais, que sofreram, que resistiram, que não se deixaram apagar e que saíram do outro lado com a dignidade intacta. E compartilha esse vídeo. Manda para alguém que pode estar precisando ouvir isso agora. Você pode não saber quem é essa pessoa, mas ela existe. Pode ser uma amiga que está confusa, um familiar que está sozinho, alguém numa madrugada difícil que precisa ouvir que é possível atravessar e sair inteiro do outro lado. Manda sem comentário se quiser. A história fala por si mesma. Eu me chamo Osvaldo, tenho 67 anos, e esta manhã com o café na varanda, o jasmim florescendo cedo e o relógio do meu pai no bolso, eu estou de pé. Obrigado por ouvir. De verdade.